Oi, estamos começando agora mais um Ludologia. Eu sou o Carlos Eduardo Corrales, o Delfos.net.br, e como sempre eu estou aqui com o meu cúmplice de crimes podcastianos, Johan Barks. E aí, Johan? Salve, Corrales, tudo tranquilo? E aí, galera, estamos gravando mais um excelentíssimo episódio num frio de rachar. Estou aqui direto da Invernal Curitiba, trajando vários casacos, um por cima do outro, para não morrer congelado. Vocês não conseguem ver, mas eu estou de pantufas e capuz, como se eu fosse o Palpatine curitibano. E espero não Além congelar de até o frio, hoje é final do sexta-feira 13. episódio. Sexta-feira 13, é verdade. Eu ouvi dizer, não parei pra fazer as contas ali, mas tá na internet, então eu acredito que seja verdade, né? Que é a única sexta-feira 13 desse ano. É mesmo? Isso eu não sabia. É, pois é, agora só em 2026. Olha só. Então temos que aproveitar o sábado 14 de amanhã. Mas hoje a gente tem um episódio super especial aqui no nosso Ludologia. E eu quero começar esse episódio com uma pergunta. Johan, cansei de jogar, cara. E agora? E agora, o que você faz se você se sente cansado de jogar, cara? Que é pra ser uma coisa tão divertida, né? Tão legal. Eu já passei por isso, passo, na verdade, até com uma frequência um pouco cíclica. E sei que muitas pessoas se sentem assim, né, cara? Quando você joga, especialmente quando a gente joga muito, né? E tem isso como uma das formas principais de lazer, como hobby. Eu acho que é muito comum a gente acabar enjoando, né? Em algum momento você fala, cara, você joga um jogo, depois passa para outro, e nenhum deles te dá aquele mesmo prazer, assim. Você fala, porra, o que que tá acontecendo? Já aconteceu com você? Cara, já aconteceu. Acho que eu tenho tido bem menos prazer em videogames do que eu tinha no passado, assim. Eu acho que o ápice pra mim na parte de prazer de jogar foi na geração do PlayStation 3. Somos dois. Eu gostava muito daqueles jogos, aquela época que os jogos estavam começando a ficar super cinematográficos e tal. E eram jogos que hoje parecem super curtos, né? Dificilmente chegava a 10 horas. Então, tipo, eu sentia que meu tempo era bem utilizado, assim. Eu jogava os jogos várias vezes e tal. Mas desde então, assim, no início da geração do PlayStation 4, eu senti que praticamente não existiam mais jogos de alto orçamento. E os que existiam me desanimavam. A gente já falou bastante aqui, mas essas coisas, tipo, crafting, mundo aberto, essas coisas de jogos que duram 500 horas, tudo isso me cansa muito. Mesmo quando eu gosto do jogo, como o Red Dead Redemption 2, que a gente sempre cita aqui, tipo, eu tenho uma preguiça de querer jogar de novo, porque não é que nem Uncharted, assim, que eu pego pra jogar, eu jogo em 2 tardes, eu mato o jogo, né? No final de semana eu consigo jogar o jogo inteiro. O Red Dead Redemption 2, eu precisaria jogar, tipo, por, sei lá, um mês pra terminar. E em um mês eu vou ter outras coisas pra fazer e, enfim, não vou querer me comprometer com tanto tempo na mesma coisa. Mas eu diria que normalmente meu cansaço vem mais nesse negócio dos gêneros que são feitos do que do prazer em si. Quando eu pego uma coisa que me dá o prazer de outrora, assim, eu ainda acho legal jogar. Eu ainda gosto da linguagem e tal. Em que situações você costuma ficar cansado, assim, de jogar? Cara, depende. Eu vou elaborar um pouquinho melhor sobre isso. Antes eu queria comentar que você falou, né, da geração do PS3, e eu sinto a mesma coisa. Eu não sei se pelos mesmos motivos. Concordo com o que você falou, né? Os jogos ali estavam bem cinematográficos, eles duravam poucos, assim, pouco, né? Tinha uma duração curta. Isso era um grande atrativo. E adicionalmente, eu já comentei, né? Que eu nunca joguei muito videogame assim na minha infância. Joguei pouquíssimo, na verdade. Fui começar a jogar depois de velho, né? Quando eu já tinha dinheiro para comprar o meu próprio videogame, comprar jogos e tal, quando eu tinha ali uns 21 anos, que era exatamente, né, no finalzinho da sétima geração. Então eu passei de ser alguém que não jogava
para alguém que começou a jogar tudo, assim, e daí eu fazia uma boa seleção, porque já estava no fim da geração, né? Então eu ficava indo nos sites, assim, e vendo quais eram as listas de, sei lá, melhores jogos de terror, melhores jogos de ação. E eu joguei muito jogo bom, né? Porque daí eu fui fazendo aquela jogatina retroativa, assim. E joguei muita Pegou coisa sua muito nata, né? boa. E foi um impacto muito grande, assim, porque uma pessoa que, né, sei lá, eu já tinha jogado. Eu tinha um PS2, assim, só que eu joguei muito, muito pouco, sabe? Eu jogava. Tinha 2, 3 jogos lá que eu jogava de vez em quando só. Da geração do PS2 pro PS3 foi um grande salto tecnológico, né? Era muito impressionante. Aí já na geração do PS4, eu comprei acho que um ano depois do lançamento, e aí já comecei a acompanhar, assim, né, os lançamentos em tempo real, digamos. E o salto já não foi tão grande assim, né? Quanto em outras gerações, especialmente do PS2 pro PS3. Então eu sinto isso também, cara, que o ápice foi ali, pra mim foi o começo, assim. E muitas vezes eu gostaria de tentar replicar assim, mesmo a sensação que eu tinha, assim, de descoberta, de maravilhamento com os jogos que eu tinha ali nos meus 20, 21 anos. Parece que quanto mais a gente joga e mais atualizado a gente tá em relação aos jogos, menos a gente se impressiona, né? De certa forma. E acho também, cara, que esse episódio aqui ele vai servir para dar uma coroada, assim, né, em tudo que a gente falou, especialmente nessa temporada, mas na temporada anterior também, sobre problemas de mundo aberto, sobre menos é mais, né, como a gente discutiu no episódio anterior. Acho que isso vai servir, assim, para dar uma condensada em tudo que a gente falou e amarrar tudo. Sabe, uma coisa que eu vou te perguntar, mas eu também tenho uma história que eu gostaria de contar. Eu tenho visto, assim, umas histórias, tipo, a última vez que uma pessoa ficou impressionada com jogos, a gente já indicou aquele canal do Rasputin, e tinha um episódio que eu assisti essa semana sobre isso, é, quando, tipo, parece que você tá jogando uma coisa nova, e quanto mais velho você fica, menos coisas te causam essa sensação. Então eu queria te perguntar, quando foi a última vez que você se sentiu, assim, vendo uma coisa nova num videogame que realmente te parecia especial? Cara, eu acho que eu poderia dizer que foi jogando The Long Dark. Não Foi necessariamente, recente, joguei. né? É recente, eu joguei bastante ele esse ano, né? Mas eu, na verdade, conheci ele faz uns 2 anos. É um jogo mais antigo, né? Ele tem uns 10 anos já. Eu acho que foi uma sensação, assim, de arrebatamento, assim, de falar, cara, é um jogo muito imersivo e tal. Mas antes disso, eu acho que fazia algum tempo, assim. Eu diria que a cada, sei lá, 3, 4 anos, talvez apareça um jogo, assim, que eu ache muito incrível. Eu senti isso, acho que com Red Dead Redemption 2, com The Witcher 3. O Acho que que poderia dizer especificamente você acha nesses jogos que eles fazem de que te trouxeram de novidade, assim? Cara, o The Witcher 3, por exemplo, foi o primeiro RPG que eu joguei, justamente por isso que eu comentei, né? Assim, comecei a jogar videogame a sério, digamos, muito mais tarde. E eu tinha um pouco desse preconceito com RPG, assim, via umas gameplays e tal, mas olhava a galera mexendo naqueles menus, um monte de detalhezinho estatístico, eu achava chato, assim. Me parecia chato, né? Mas aí saiu The Witcher 3 com todo aquele barulho, né? E eu falei, ah, cara, vou abrir minha cabeça e testar. E eu achei o jogo, tipo, maravilhoso, assim. Foi o primeiro jogo em que que eu passei mais de 100 horas jogando. Então teve isso também, né? Tipo, eu não tinha contatos com RPG até então. E é um jogo muito bom, né? Narrativamente e mecanicamente. Então tudo isso foi bem impactante, assim, pra mim. Com Red Dead Redemption, eu acho que seria uma combinação de coisas também. A densidade da história, a escrita ali dos personagens. Mas acho que esse jogo impressionou meio que todo mundo, né? O Red Dead? E, sim. The Long, de maneira geral, quero dizer, né? Claro, sempre vai ter alguém que não gosta, mas. E com The Long Dark, eu acho que tem muito a ver com esse lance da imersão, assim, de ser um jogo que te coloca muito naquela situação. Ele é muito, muito imersivo. Mas acho que cada jogo que causa isso é por uma razão diferente. Citaria também, acho que The Last of Us Parte 2, especialmente pela história, né? Pela narrativa dele. Você está Enfim, destacando bastante a parte narrativa dos jogos, até parece que é o que mais tem te focado, que você tem mais não, aproveitado nos jogos. não pensei tanto sobre isso. O The Long Dark é o contrário, né? Ele praticamente não tem narrativa, assim. Você tem que, digamos, fazer um roleplay em você mesmo, assim, de criar uma história ali pra você mesmo, pra justificar um pouco, né, o tempo que você passa no jogo. Eu até falei sobre isso na resenha que saiu no Anthropogamer semana passada.
Eu escrevi um especial, né, sobre The Long Dark, quem tiver interesse, é uma resenha literária, digamos, em 3 partes. Mas enfim, acho que cada jogo é por um motivo diferente, assim, mas eu concordo com o que você diz, assim, sobre a narrativa, porque geralmente é a coisa que mais me pega nos jogos, assim, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então, quando um jogo é bem escrito e tem uma história que eu julgo boa, assim, impressionante, eu realmente fico impactado. E agora me permita devolver a pergunta. Quais foram os últimos jogos que impactaram você e fizeram você se lembrar de que videogames são uma atividade realmente muito divertida? Cara, curiosamente, eu já joguei videogame minha vida inteira, assim. Eu jogava desde a época do Atari, quando o Atari era da minha mãe. Então, pra mim, os jogos em geral sempre foram familiares. Mas eu sempre tive uma predileção por aqueles que eram mais familiares. Então, assim, eu sempre joguei muito beat'em up, plataforma, jogos que, tipo, não tinha tanta diferença assim do um. Streets of Rage para um Final Fight, para um Double Dragon, era meio tipo, eu gostava de todos, mas eles não tinham essa surpresa, assim. Eu acho que as pessoas tinham muito essa surpresa quando jogavam Zelda, Metroid, umas coisas assim um pouco mais abertas, que você se sentia mais explorando um mundo mágico e tal, mas esses jogos eu não costumava jogar muito na minha infância. Agora, curiosamente, eu me lembro de ter me surpreendido muito quando eu joguei o Uncharted 2, especificamente o 2, que foi quando eu achei que ele ficou muito mais cinematográfico. Tem uma hora que você tá fugindo de um caminhão e daí você dá um pulo, e na hora que você dá o pulo, o jogo fica em câmera lenta. E foi, tipo, muito uau, sabe? Tipo, meu queixo caiu muito forte com aquilo. E a partir daí eu comecei, tipo, a focar muito nesses jogos bem cinematográficos, assim. Outro um pouco antes disso que veio foi o primeiro God of War. Quando eu terminei ele, eu tive que ficar pensando na história, assim, pensar, tipo, nossa, era um mortal que se tornou um deus porque matou um deus, sabe? Tipo, eu achei muito legal esse final. Inclusive, acho que eu gostaria mais dele hoje se a história não tivesse continuado depois disso. Aquela história, tipo, saber onde parar, né? Pelo menos narrativamente. Claro que financeiramente a história tinha muito que render ainda. Mas agora, mais recentemente, eu acho que a última vez que eu senti isso, faz bastante tempo, foi na geração do PlayStation 4, foi jogando Bloodborne, que o jogo ele tem várias regras que ele te apresenta e ele segue essas regras, como por exemplo, você pega os itens e você morre, os itens ainda são seus, você não perde os itens, então você só precisa explorar cada caminho uma vez. Tem até aquelas ideias de que tipo isso nos outros Souls-likes, né, também tem de você vai correndo para um lugar, pega uma arma super poderosa, você sabe que você vai morrer, mas você morre, mas você continua com a arma. Então, tipo, no Demon's Souls, eu me lembro de ter feito isso, no Demon's Souls do PlayStation 5. Alguém falou, tipo, tem uma arma que você pode pegar no começo do jogo que faz a maior diferença para você continuar depois. E eu fiz isso, eu fui correndo, invadi a fase, peguei, morri, e daí eu comecei a usar a fase. Que arma que é? Cara, eu não vou me lembrar para te Você dizer. colocou, essa dica naquele teu texto de dicas lá do Demon Souls? Devo ter colocado. Cara, eu fui seguindo a lista ali do teu texto quando eu fui jogar. Eu não sou muito, né, de Souls-like, mas fiquei com vontade e tal. Eu falei, ah, não, vou usar essas dicas aqui. Funcionou mesmo, cara. Consegui, foi bem na maciota o jogo, muito mais fácil do que eu tinha imaginado. Ajuda bastante. Eu juntei aquelas dicas, né? Obviamente não foi eu que inventei, eu fui pegando de vários lugares e fiz Aham, não, a minha coletânea do que funcionou para mim. foi um ótimo serviço. Mas então, aí o Bloodborne foi meu primeiro Souls-like, né? Então foi a primeira vez que eu lidei com todas essas regras, com as fogueiras, assim. A fogueira te recupera, mas recupera os inimigos, menos os chefes não voltam. E todas essas coisas me pareceram muito especiais, assim, toda essa criação do mundo. Eu lembro quando eu terminei o Bloodborne, eu fiquei até um pouco triste, assim, de tipo, poxa, esse jogo tá terminando, mas foi realmente especial, sabe? Aí pouco depois saiu o Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, que foi a versão remasterizada e aumentada que eles lançaram para os novos consoles na época. Eu peguei e daí eu escrevi um texto para o Delphos, acho que era como Bloodborne e Dark Souls dominam sua vida. E eu falei que, tipo, eu gostei muito das coisas que eles apresentavam, mas eu não gostaria que todos os jogos ficassem assim. E, tipo,
dito e feito, né? Os jogos realmente ficaram assim. E eu acho que isso tirou boa parte da mágica dos jogos atuais, porque, tipo, hoje você tinha esse sentimento de descobrimento, acho que eu já falei sobre isso aqui, mas, tipo, eu gostava, sempre gostei de jogo de porrada. Você jogava Devil May Cry, você jogava Ninja Gaiden, era tudo diferente um do outro, né? Eles tinham as suas regras e seus jeitos e seus gameplays, e hoje em dia, praticamente, jogo de ação é Souls-like. É muito raro coisas que seguem outros ramos ou tentem criar coisas novas. Eu acho que isso foi justamente, se tornou, foi de algo extremamente especial para mim, foi para algo tão comum que acabou ficando me deixando chateado, sabe? De lidar com isso. Eu entendo, é aquela questão do excesso, né? Quanto mais você faz alguma coisa, menos especial se torna. Inclusive, eu vi uma tirinha ontem do André Dahmer, sabe, que fazia os Malvados? Sei. E era uma tirinha, assim, falava. Não lembro qual que era a frase, mas basicamente isso, assim, que quando alguma coisa cai na rotina, por mais especial que seja, se torna chato, né? E daí a imagem era um cara surfando, assim, com a esposa no colo, erguendo ela nos braços, uma coisa super espetacular, assim, e a mulher falando, termina logo, Roberto. É tipo, cara, se pular de paraquedas todo dia, vai ficar chato uma hora, né? Senão não vai mais. Um exemplo disso é que justamente nesse esquema do Souls-like, o primeiro que eu me lembro de ter saído fora da From Software foi o Salt and Sanctuary, e que ele era totalmente divulgado como tipo Dark Souls em 2D. E eu joguei nessa pegada, tipo, é um Dark Souls em 2D, e tipo, era muito legal como ele pegava todas as regras, as mecânicas do Dark Souls e passava para um Metroidvania 2D, né? Que daí você via que era um Metroidvania, na verdade. Justamente hoje em dia, quantos Metroidvanias 2D existem que não são Souls-likes, né? Tipo, é difícil achar qualquer um, assim, que não seja, você não vê mais um Symphony of the Night-like. Hoje em dia é tudo Souls-like, é tudo Blasphemous, Salt and Sanctuary, essas coisas, tudo nessa Até linha. o Jedi Survivor, né? Que a gente tava comentando, o Fallen Order também, né? Que nem Nesse precisava, na minha caso já é um opinião, né? 3D, né? Ser um... Mas sim, também. Esse é o caso dos jogos de ação 3D mais endinheirados que foram na mesma linha, né? Sim. Cara, respondendo a sua pergunta, o que me dá um cansaço, assim, você quer que eu elabore sobre isso? Ou você Claro. quer fazer mais algum comentário aí? Não, acho que isso do cansaço você pode elaborar, depois eu entro nos nossos próximos Beleza. assuntos. Eu tava pensando, cara, sobre isso, né? Nas últimas semanas, assim. Eu comecei a me lembrar, cara, quando eu era criança, que eu tinha ali, sei lá, uns 4, 5 anos, assim, eu comecei a colecionar action figure do Homem-Aranha, dos heróis da Marvel e tal. Eu tinha um monte de bonequinho, assim. E, cara, eram os brinquedos que eu mais gostava, assim. Eu adorava brincar de bonequinho, cara. Pra mim, até, sei lá, eu tinha tipo uns 10 anos, assim. Era a coisa que eu Eu mais achei legal gostava que de você fazer chamou quando... de figure. Me lembrou uma Action piada figure. do That Seventh Show que o pai fala pra ele, tipo, você fica aí brincando com bonecas. Eles falam, não são bonecas, são action figures. Eu até Então, usei isso como é a como piada, né? assunto para uma promoção no Delphos muitos anos atrás, assim, daí era legal que vinha um monte de e-mail assim com o assunto. Não são bonecas, são action figures. Mas ó, observe que eu já mudei pra bonequinha aí, porque no fim das contas é bonequinha mesmo, né? E eu chamava de Sim, em bonequinho. português é como a gente chama. O zominho, né? O zominho. E, cara, enfim, eu adorava e tal, e era a minha atividade favorita, assim, quando eu tava em casa, né, sozinho, fazendo nada ali, eu pegava aqueles bonecos, e eu lembro que eu ficava, às vezes, mais tempo criando a história, espalhava eles no chão, falava, não, hoje a história vai ser com esse daqui, e daí eu ficava, às vezes, cara, sei lá, meia hora, 40 minutos ali, formulando na minha cabeça qual que seria a história da lutinha da vez ali, pra dar um contexto, assim, sabe? E ficava pensando, elaborando, e depois, nossa, eu ficava brincando horas ali e tal. Né, com umas histórias que na minha cabeça, pelo menos, eram super complexas, assim. Enfim, adorava fazer isso. E, cara, quando eu cheguei ali, sei lá, passando de uns 10 para uns 11 anos, assim, né, seguia esse meu ritual ali, pegava os bonecos, espalhava no chão, e daí eu começava a brincar, assim, até me dava ainda muita vontade de criar as histórias na minha cabeça e tal, mas daí eu começava a brincar, começava a achar aquela coisa, assim, meio boba, né, falar, cara, não sei, não tô me divertindo tanto quanto eu costumava me divertir, né, cara, o que que tá acontecendo? E acho que deve ter sido, sei lá, um ano inteiro, assim. Se passou até eu perceber que, cara, simplesmente, tipo, eu tinha crescido, assim, e não era mais divertido brincar de bonequinho.
contei essa história porque eu acho que ela ilustra bem, assim, o sentimento que eu tenho com o passar do tempo, assim, cada vez é um sentimento cada vez mais acentuado. A cada, diria, não sei, talvez uns 3 anos, assim, 3, 4 anos desde que eu comecei a jogar mais, né, videogame, eu sinto que eu me sinto um pouco cansado, assim, sinto que eu preciso pisar no freio e ficar um tempo longe do videogame pra fazer outras coisas e tal, pra conseguir voltar a me interessar por aquilo, sabe? É tipo aquele lance de ter saudade de alguém, assim, às vezes você vê a pessoa todo dia e tal, fica difícil você ter saudade dela, né? Se você passa um tempo longe, você valoriza mais. Eu acho que é mais ou menos nessa pegada, assim. Eu acho que basicamente, cara, respondendo a sua pergunta, assim, o que me faz perder o interesse talvez seja uma mistura, assim, de jogar demais. Não diria que eu particularmente jogo demais, assim, mas acho que acaba existindo um excesso, né? Quando a gente joga, sei lá, todos os lançamentos, ou joga pelo menos uma vez, dia sim, dia não, começa a criar um certo desgaste, né? Então, pra mim, acho que tá mais associado a isso, assim, ao tempo, né, que eu passo jogando e ao tempo que eu preciso parar de jogar por algum momento pra poder me divertir de novo, assim, né? Por exemplo, acho que uns 3 anos atrás, ali talvez em 2022, mais ou menos, eu estava morando sozinho, tinha bastante tempo livre até, assim, e, cara, toda noite ali sentava e jogava várias horas e tal. E eu fui percebendo essa mesma coisa no começo, assim, nossa, que legal, tem um monte de tempo livre aqui. Eu lembro que foi nessa época que eu joguei o Ghost of Tsushima pela primeira vez, estava jogando No Man's Sky também. Uns jogos que eu curti muito, assim. Mas depois de um tempo, cara, eu comecei a perceber, falei, porra, eu só tô jogando videogame, assim, virou uma coisa automática. Eu chego em casa, faço meu jantar ali e ligo o videogame. Daí eu não tava mais lendo tanto quanto eu gostaria, não tava escrevendo tanto quanto eu gostaria. E eu decidi tomar uma decisão radical, assim, e vendi o PS4. Anunciei lá, vendi por um preço legal e fiquei sem videogame. Meu computador na época era uma carroça. Falei, não, cara, agora sem videogame eu vou poder me dedicar à escrita, que era o que eu mais queria naquele momento, assim. Eu senti que eu tava precisando me dedicar à literatura e tal. E aí eu passei, cara, um ano e meio, talvez quase 2, sem videogame, sem jogar nada, assim. E claro que eu via um trailer aqui, um trailer ali, né, de lançamento e tal, eu ficava me coçando, falava, cara, que saudade de jogar videogame. Mas foi bem bom, cara, eu consegui me dedicar mais à escrita, assim, fiz o que precisava fazer, o que eu queria. E aí, eventualmente, eu acabei comprando um PC novo e tal, comprei o PS5 e retomei. Mas foi bem interessante, assim, foi um bom exercício, eu acho. Um tanto drástico, talvez, né, ficar sem nenhum videogame ali. Mas foi bom. Essa foi a última vez, assim, que eu senti isso. Mas eu confesso que ultimamente eu tenho sentido um pouco já. Mas Mas você depois vendeu na eu. intenção de, tipo, você não poder ter uma recaída, ou foi simplesmente por falta de interesse mesmo, porque você não pretendia mais usar? Cara, uma mistura das duas coisas, porque já não estava me interessando tanto, mas mesmo assim eu acabava fazendo aquela coisa automática de. Comecei a rejogar vários jogos, assim, pra, sabe? Falei, não tem nenhum jogo novo que eu esteja interessado em jogar, então eu vou rejogar um jogo que eu joguei muito, que eu gostava muito. E daí lá jogava um pouco, não é tão legal. Eu jogava outra coisa. Então foi uma mistura das duas coisas, assim, já não estava mais me dando tanto prazer, mas eu também queria evitar que eu continuasse perdendo tempo com aquilo, assim, já que não estava me dando prazer, então achei melhor me desfazer. Peguei o dinheiro lá, apliquei num CDB e segui minha vida. Cara, eu tenho uma história parecida de quando eu parei de jogar. Posso contar? Você tem alguma coisa que você quer continuar Claro, nesse assunto? não, não, pode falar. Eu não sei se você já acompanhava o Delphos naquela época, mas na geração do PlayStation 3 eu tive muitos problemas com videogame. Embora tenha sido a minha época mais mágica dos videogames, com os jogos em si, eu tive muito problema com os consoles. Tipo, eu tive dois Xbox 360 que morreram por causa das três luzes vermelhas. E daí eu comprei um PlayStation 3, fiquei puto com a Microsoft. Eu falei, não quero mais ter um Xbox. Comprei um PlayStation 3. E daí o PlayStation 3 durou bem mais, né? Os Xbox duraram tipo 4 meses, sabe? Tipo, umas coisas assim absurdas. O PlayStation 3 durou tipo 3 anos, alguma coisa, mas quebrou também. Daí ainda faltava muito para sair o PlayStation 4. Acabei dando um jeito de arranjar um outro PlayStation 3. E daí esse PlayStation 3 aconteceu um pau nele, eu perdi todos os meus saves. Nossa, E daí eu fiquei muito triste.
Eu pensei, tipo: "Nossa, eu perdi todos os meus saves, eu não quero mais lidar com isso", sabe, tipo, eu não queria mais lidar com os estresses de videogame, assim, com todas essas coisas de, tipo, console quebrando, basicamente. Então, eu resolvi que eu não ia mais jogar videogame. Eu não vendi os meus o PlayStation 3 no caso, mas eu vendi coisas como, tipo, microfones de Rock Band, na intenção de não jogar nunca mais, sabe. E eu me proibi de jogar por um tempo. O videogame até ficou ligado na TV, mas eu não usava ele. E, cara, eu fiquei tão entediado, assim, porque naquela época, assim, hoje em dia eu paro de trabalhar à noite. Naquela época tinha dias que eu trabalhava até meia-noite, assim, até muito de noite, e tinha dias que, tipo, eu simplesmente não tinha o que fazer. O que é ideal pra quando você tem videogame, né, tipo, você não tem nada pra fazer no dia, você pega o videogame pra jogar o dia inteiro. Só que, sem ter o videogame pra matar o dia inteiro, eu fiquei muito entediado. Eu comecei a assistir TV, eu estava com todos os episódios do How I Met Your Mother, assim, eu fiquei assistindo, tipo, mas aí assistia 4, 5 episódios, sabe, que dava 2 horas e pouquinho, alguma coisa assim, e, tipo, o dia mal começou, sabe, nem estava na hora do almoço ainda. E daí, tipo, não durou muito tempo, cara, eu acabei resolvendo voltar para o videogame depois de uns 15 dias, assim. Mas acho que foi um momento, assim, mas foi muito mais uma revolta de, tipo, não quero mais lidar com todas essas besteira, do que realmente de eu ter cansado do videogame em si. No seu caso, teve a ver ali com uma frustração técnica, né, digamos, envolvendo os consoles, envolvendo você perder os saves e tal, é compreensível também. E também É, com financeiramente, né, porque, tipo, custou bastante ter claro, todos claro. esses consoles, né, tipo, hoje até parece barato, né, você pensar, tipo, o PlayStation 4 quando eu comprei eu paguei R$ 1.200, parece tão pouco perto de quanto custa um console hoje, né. E eu comprei bem Sim. perto do lançamento. A nossa moeda desvalorizou muito desde então, né, então os consoles subiram. Naquela época tinha o famoso mercado cinza, era muito mais barato do que o mercado oficial, né, hoje em dia já não é mais. Você compra no mercado cinza, melhor você comprar logo na Amazon. Eu acho que comentei, né, que eu tenho sentido isso um pouco, ultimamente, assim, esse certo cansaço. Quando eu comprei o PS5, né, o computador que eu voltei a jogar, eu percebi, assim, que eu ia voltar a jogar muito, porque tinha várias coisas que tinham saído ali e tal, os lançamentos, especialmente, né, do PS5, que eu queria muito jogar. E daí eu comecei a pensar o seguinte, comecei a pensar, cara, na verdade isso foi até um pouco antes do PS5, foi quando eu comprei o computador, que daí eu voltei a voltei a jogar no PC mesmo. Eu pensei: "Cara, eu vou voltar a jogar e tal, então eu preciso criar uma certa compensação". E foi daí que veio a ideia, na verdade, de criar o site, né, de criar o Antropogamer. Eu pensei: "Cara, se eu vou jogar, então eu vou me obrigar a fazer assim, eu jogo e daí eu escrevo um texto sobre isso". Porque assim pelo menos eu estarei escrevendo, né, que pra mim eu me sinto um pouco culpado, assim, quando eu não estou sendo produtivo de alguma forma, assim, produtivo criativamente, digamos. A grande E armadilha do capitalismo, né, se você não usa o seu tempo para produzir, você não está perdendo tempo. só que não é uma questão do capitalismo, porque eu não ganho nada pra isso, né, tipo, não estou falando de Não, trabalho, estou eu falando sei, de mas você né, de pensa ser você pensa nisso de qualquer essa jeito, né, tipo, lógica, você né. não está sendo produtivo. Mas é porque, na verdade, né, é isso, assim, o videogame ele come, né, grandes pedaços de tempo, assim, né. Você senta ali pra jogar um jogo, quando você viu, você jogou 100, 150 horas. E, enfim, acaba sendo pra mim, pelo menos, uma armadilha, assim, de certa forma, né. Então, eu criei o Antropogamer como uma espécie de antídoto ali pra eu conseguir escrever, né, ao mesmo tempo que eu jogo. Então, meu objetivo é sempre esse, assim, tudo que eu jogo eu tento transformar em texto. Só para concluir, assim, que eu acho que esse meu, digamos, cansaço, assim, atual, está um pouco atrelado a isso também, porque eu gosto muito de escrever. Eu acho que, na verdade, agora nos últimos meses, assim, o que mais está me movendo para jogar é a escrita, na verdade. Eu gosto muito de escrever sobre jogos, né? Então eu acabo muitas vezes escolhendo o jogo já pensando no texto, falando assim: "Ah, esse jogo aqui, eu sei que pode render um bom texto e tal, porque ele tem um tema interessante", mas ao mesmo tempo eu gosto muito, né, a gente sempre fala aqui de jogos de alto orçamento, né, tipo Way, gosto pelo espetáculo visual, pela liberdade, pelas mecânicas, né, porque é muito gostoso de jogar, mas eu acho que cada vez mais esses jogos me oferecem menos em termos intelectuais, assim.
que também se conecta, né, com o que a gente falou no último episódio, por exemplo, né, sobre a massificação da indústria, jogos que são muito parecidos entre si. E isso também despertou em mim um maior interesse por jogos independentes, por causa das ideias que eles discutem, pelos temas que eles levantam, pelas reflexões, né, que conseguem propiciar ali, seja pela narrativa ou por outros meios. Então, eu queria também, assim, uma certa... É uma coisa um pouco contraditória, assim, ao mesmo tempo que eu gosto, né, de jogar jogos de grande orçamento, eu tenho achado eles um pouco monótonos, assim, especialmente quando eu sento para escrever. Eu tenho percebido que a minha opinião sobre jogos de grande orçamento, em geral, tem sido meio que as mesmas, assim. Isso é muito triste para mim, porque daí eu sento para escrever um texto e eu sinto que eu estou falando a mesma coisa, assim. Resenhas como, sei lá, do God of War, do Homem-Aranha, do Horizon, do Ratchet Clank, assim, sinto que, enfim, que eu acabo apontando os mesmos problemas, assim, porque tem tanta padronização, né? Isso me tira um Então, pouco o tesão de jogar, porque eu sei que isso que eu vai ia ser um falar, isso não é texto um problema seu, redundante. é um problema da indústria. Os jogos são todos iguais. É isso que eu falei, cara, o quanto eu tenho um texto falando, tipo, sobre Dark Souls, isso que é um jogo influente, esse é o título do texto. E, tipo, a influência do Dark Souls é tamanha que, tipo, eu toda hora linko esse texto só pra falar da influência dele, porque, tipo, é muito difícil passar uma semana sem escrever um texto sobre um Souls-like, cara. Eu já me cansei disso, de defender opção de dificuldade, de defender, enfim, que os jogos tenham combates diferentes e tal, mas, tipo, e eu já ouvi também todas as respostas que o público faz sobre isso, a turma do Get Good e tal, tipo, mas toda semana chega um comentário novo de um cara falando a mesma coisa, sabe? Tipo, aquelas coisas, tipo, o autor não gostou do texto, tipo, o mais recente foi do Elden Ring Night Rain. O autor não gostou do texto, eu falei isso, mas não é isso que ele tá falando. O autor não gostou do jogo. Ele já sabia que não ia gostar, já foi com cara com má vontade, sabe? Tipo, esse povo é muito, ele sempre tem os mesmos argumentos, sabe? Tipo aquela turma que fala que, tipo, se um jogo é woke, não vai dar certo. E daí, tipo, os caras colocam na cabeça isso de que, tipo, o fracasso do Concorde foi porque era um jogo woke. O sucesso do Stellar Não. Blade foi porque tem a mulher sexy, sabe? Ai, cara, não, a tal da agenda progressista, né? O fantasma da agenda progressista. Puta que Pois pariu. é. E é bem isso, cara, é repetição, né? Isso é muito cansativo. Acho que se tem uma coisa que define, no fim das contas, o grande motivo, assim, né, da gente se cansar de jogar é a repetição. Seja repetição porque você joga demais, seja porque os jogos são muito parecidos, seja porque a comunidade fica ali sempre rodeando as mesmas opiniões. É, isso das opiniões chega a cansar, especialmente pra gente, né? Porque a gente que tem site e tal, a gente convive muito com essas mesmas opiniões, né? Tipo, cara, no começo do Delphos, a quantidade de comentários que vinham falando, tipo, o autor perdeu a razão porque ele opinou, sabe? Que, tipo, aquela ideia de que, tipo, o cara não sabe o que tá lendo, tipo, ele tá lendo um site que é intencionalmente opinativo, que fala de jornalismo parcial, mas... E daí ele entra e reclama que o autor opinou, sabe? Tipo... E, cara, toda hora chegava um comentário desses. Agora, curiosamente, isso diminuiu. Às vezes ainda chega algum, mas bem menos do que chegava nessa época. Acho que as pessoas É, estão mais acostumadas com opinião na internet hoje em dia. não sei não, cara, porque tem alguns sites aí que você vê, site de resenha de jogos também, que você vê a galera comentando assim, não, porque com certeza que esse site tá recebendo pra emitir a sua opinião, porque É, é bem assim que funciona, né? As os empresas caras mandam um acham que tem um código monte e de já dinheiro mandam, para fazer resenha. aham, já mandam US$ 500 ali falando, não, ó, fale bem do meu jogo. Já é difícil conseguir o jogo sem para ter o código para Exatamente. escrever sobre o jogo, ainda mais você receber o jogo e ainda receber dinheiro. Isso é muito fora da realidade do jornalismo de verdade dos jogos. Talvez, acho que os streamings você vê alguma coisa assim, né? Tipo, streamer que recebe para fazer stream de jogo, mas comigo nunca aconteceu, nunca me pagaram para fazer um review. Mas eu já fui acusado disso dúzias de É, vezes. não, sempre tem algum idiota, né, pra fazer que nem você falou aqui, tipo, não, perdeu a razão porque deu opinião. Cara, você não sabe como é que funciona uma resenha? Ainda tem isso, né? Tipo, Não é um não resumo, só é uma é, resenha. é o Delphos, né? Tipo, um site de jornalismo parcial, mas tipo, o cara tá lendo uma crítica propriamente dita. Não faz sentido você reclamar que uma crítica tá dando opinião. Tipo, qual Não, é o nenhum. objetivo daquele texto? Mesmo num jornal grande, jornal de papel e tal, tipo, a parte de críticas é a parte opinativa do jornal.
Não, claro, não faz o menor sentido, né? Mas, cara, é esse velho churume da internet aí, né? A internet é uma grande rede de esgoto. Você estava falando do tempo, né, que os jogos exigem, isso me lembrou de uma história de que eu estava conversando um tempo atrás, muito tempo atrás, com o Carlos Cirino, que quem acompanha o Delphos deve se lembrar que ele foi parte do Delphos por muito, muito tempo, e ele era um grande fã de Batman. Então, assim, quando começou a sair aqueles jogos sensacionais do Batman, que era o Arkham Asylum e o Arkham City, aí depois veio o Arkham Knight, mas é mais no período do Arkham City, que era tipo era um jogo do Batman muito bom, né, o Arkham City. Eu comentei até, eu lembro que eu escrevi na minha resenha pensando nele, que, tipo, se você gosta de Batman, é um jogo que vale a pena comprar um videogame só pra jogar, sabe. E o Cirino estava com maior vontade de jogar, e ele teve acesso a jogar o jogo, e ele começou a jogar e ele viu aqueles negócios, tipo, ele ficou uma tarde jogando e daí ele viu a porcentagem que estava em 10%. Ele falou: "Nossa, um dia inteiro jogando eu fiz 10%". E isso desanimou ele, sabe. E eu Sim. lembro de ter conversado com ele falando, tipo: "Ué, mas se você tá gostando do jogo, qual é o problema, né, de que ele dure mais tempo?". E na época pra mim era difícil de entender isso, mas aí os jogos cresceram tanto desde então, que hoje quando eu pego, tipo, passo um dia jogando e vejo que a história mal andou, ou que a porcentagem mal andou, eu fico desanimado também. É o efeito Cirino, então. Podemos chamar de efeito Cirino. O efeito Cirino, é. Cara, você falou disso do Batman e tal. Eu lembrei de uma resenha que eu li, até procurei aqui, mas eu não consegui encontrar. Eu realmente não lembro, faz muitos anos que eu li. Mas era uma resenha sobre o Batman Arkham. A gente tá falando sobre repetição e tal, né? Ele falava exatamente isso, assim. Ele elogiava o jogo. Ele começava falando que ele adorava Prestígio. Achei esse nariz de cera da resenha excelente, assim. Que ele falava que quando ele era criança, ele adorava Prestígio e tal. Vivia comendo Prestígio. Acho que era Ah, Prestígio, talvez fosse Prestígio de outro bombom, mas. chocolate. Chocolate, Eu achei que chocolate, é. eu achei que você Não, estava acho que era falando chocolate. do Não, não. significado da palavra. Não, não, um chocolate lá. Que ele adorava Prestígio, não sei o que e tal. Mas que com o tempo ele foi enjoando. E daí ele faz toda a resenha do Batman, do jogo, fala que é um jogo maravilhoso, não sei o que ele amou a trilogia inteira e tal. Mas que quando ele terminou de jogar o Batman Arkham Knight, ele estava se sentindo como se ele se sentia em relação ao Prestígio, assim. Ele falou, cara, eu adorava, sempre gostei de Prestígio, tá? Mas hoje em dia eu não consigo ver na minha frente, assim. Ele falou, cara, não quero mais jogar nunca mais Batman, porque, tipo, foi ótimo até aqui, mas eu não aguento mais jogar, cara. Achei muito boa essa pequena anedota aí que ele colocou na resenha. Infelizmente eu não Seria lembro. legal achar esse carinha que escreveu esse texto, porque até gostaria de chamar ele aqui para conversar com a gente, porque você pensa a trilogia do Batman inteira, talvez ela dure 50 horas, acho que sendo bem generoso, assim, acho que eram jogos bem mais curtos do que são atualmente. Como será que essa pessoa se sente com um jogo como Horizon, por exemplo? Esses jogos de hoje em dia que são bem maiores, sabe? Seria legal conversar sobre isso É com que a gente já alguém se que a gente sabe acostumou que também, sofreu com né? isso. Acho que a gente tá muito acostumado agora a pegar um jogo, se alguém fala ali, que o jogo dura 100 horas, tipo, pra gente ok, tem um monte de outros jogos que a gente já jogou que duram 100 horas, né? Eu acho que a gente, Eu ainda fico infelizmente, meio acabou acostumando. desesperado quando dura 100 horas. Eu ainda me lembro quando saiu aquele do Dying Light, tipo, o jogo para ser concluído demora 500 horas. Eu falei: "Nossa senhora". Eu acho que eu postei até nas redes sociais, eu tipo: eu não quero saber desse jogo". No final nem era, né, tipo, era pegar todos os breguetes e tal, Aham, sim. mas eles acharem que isso é um ponto de venda, né, tipo, que você vai ficar 500 horas fazendo atividades repetitivas no jogo, e é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. É, sim, é o que a gente, né, comentou bastante nos últimos episódios aí. Mas também é muito chato você estar, tipo, com 20 horas de jogo e ainda tá dentro do tutorial, sabe. Eu, pelo menos, acho muito chato. Isso me cansa de jogar, sabe. E agora? Não, com certeza. Eu queria que, cara, todos os jogos, quer dizer, não todos os jogos, né, mas queria que voltasse a ser o padrão, assim, sei lá, jogos com 20, 30 horas. Eu acho que um jogo com, sei lá, 25 horas, assim, pra mim é uma duração perfeita. Por exemplo,
The Last of Us 2, o Uncharted 4, cara, são jogos que eu acho que tem uma duração excelente, assim. Quando você tá meio começando a ficar de saco cheio, o jogo acaba. E daí você fica, passa um tempo, você tem vontade de jogar ele de novo e você joga de novo, porque você sabe que ali em 20 horas você vai conseguir matar ele e matar à vontade. E, tipo, pegando os dois que você citou, se você pegar o Uncharted 3 e o Last of Us 1, aí você acha que é curto demais? Não, pra mim, cara, pra mim, na verdade, não existe jogo curto. Quando eu já resenhei vários jogos aí no último ano que duram, sei lá, 2 horas, meia hora. Acho excelente, cara. Acho que vai É, tudo porque da proposta, assim. Não o acho que existe Uncharted jogo 4 e o curto Last of Us demais. 2 são muito maiores, né, do que os São. anteriores. Eu acho que o Uncharted 3, acho que deve ser o mais curto, né? Ele deve durar o quê? Umas 8 É. horas, talvez? E Não, o, 8 dura o primeiro, o segundo. Acho que o 3 deve durar 4, 5. Ele é bem curtinho. Dá pra e o matar The em uma Last of tarde, se você Us. pegar. E o The Last of Us também, acho que dura talvez umas 12, 13 horas. Mais ou menos isso, né? É, acho que um Eu, pouquinho menos. eu Umas acho que é 8, talvez. uma boa duração. Mas o Last of Us 2 eu me lembro que, tipo, eu achava que ele ia acabar quando teve aquele primeiro confronto da Ellie com a Abby, e daí cortou e tava na metade do jogo. E daí eu achei que ele ia acabar quando as duas se encontrassem, e daí ainda tinha um senhor epílogo, né, de Mas me diz, bastante tempo. isso deixou você empolgado ou frustrado quando você percebeu que estava na metade ainda? Cara, no caso, o Last of Us é um jogo que eu adoro, eu gosto de jogar, eu não queria que ele acabasse. Então, Então, nesse, essa é a nesse diferença, né, caso foi cara? legal. Essa é a diferença. Mas assim, por exemplo, aquela parte de mundo aberto do Last of Us 2, que você fica, aquela parte, quando acabou, eu pensei, tipo, acabou, tomara que não tenha de novo, sabe? E realmente não Sim. teve. Mas aquela parte me cansou mais. No Uncharted Lost Legacy também, né? Tipo, um jogo tão curto, mas tem uma. Se você ficar naquela parte aberta, é a maior parte do jogo. Eu sinto falta de jogos mais lineares, mais cinematográficos. Acho que essa é a nossa predileção, assim, por esse tipo de jogo que faz com que a gente tenha gostado tanto, né, da sétima geração, porque esse era o padrão, né, naquela época. Jogos curtos, É. cinematográficos, cheios de câmera lenta. Você comentou aquilo da câmera lenta também do Uncharted, né, que você ficou impressionado e tal. Uhum. Mas, tipo, e realmente muito legal, mas hoje em dia, assim, você vê tanto isso nos jogos que você, quando tem, você fala assim, legal, mas, tipo, né, não é uma coisa, assim, tão Não, impressionante mais, né? e falando em câmera lenta, agora você me lembrou disso. Como eu fiquei impressionado na primeira vez que eu joguei o Max Payne. Você não chegou a jogar ele na época, né? Pelo que você falou, você ainda não jogava videogame naquela época. Eu fui jogar o 3 só. O 3 já era comum bullet time naquela época. Não sei, não deve ter sido tão novidade pra você. Mas, assim, tinha aquela história, todo mundo queria jogar Matrix, não saiu o jogo de Matrix por um bom tempo, e daí veio o Max Payne, e daí você dá aquele chute, aquele pulo em câmera lenta, atirando e tal, tipo, É muito cara, massa. era muito embasbacante naquela época, assim. E ainda mais o quanto de história o jogo tinha, ele fazia histórias com graphic novels, né? Que hoje até é bem comum, né? Histórias com desenhos estáticos, mas naquela época ainda era especial pra mim. Eu lembro de ter. Naquela época, assim, o sinal de prestígio de um jogo era, nossa, parece um filme. E, tipo, pô, era uma coisa que eu falei pro Max Payne e que me fez gostar muito dele. Mas eu tenho Inclusive, eu curiosidade, gosto cara, muito da de. Remedy até hoje por causa disso, né? Eu faço questão de jogar todos os jogos da Remedy. E agora eles me fizeram um jogo multiplayer, né? Vamos ver como é que vai ser o FBC Firebreak. Falando em Remedy, né? A gente tava aí estudando a possibilidade. Por enquanto, é apenas uma possibilidade de fazer aí um especial, né? Sobre os jogos mais recentes da Remedy, falar sobre o universo dela e tal. Quem estiver ouvindo aí, nos ouvindo, nos diga nas redes sociais, aqui nos comentários do agregador de podcast, se vocês gostariam de ouvir alguns episódios aí falando sobre os jogos da Remedy. A gente pode chamar de especial dos remédios. Especial farmacêutico. Mas aí, aproveitando, né, já que a gente está falando para falar com a gente nas redes sociais, lembre-se, vocês podem me seguir no delfos.netbr, delfosnetbr e o Johan no Anthropogamer underline oficial. Então venham Isso falar com aí. a gente quer conversar com vocês e ajude a formar esse podcast tão especial para nós, e esperamos para vocês também. E você acha que, tipo, videogames costumam ser uma compensação para o seu estresse? Você, tipo, usa ele para relaxar quando você está muito estressado com as coisas do dia a dia, com a falta de dinheiro, briga com namorada, essas coisas, aí você vai pro videogame? Cara, sabe que na verdade funciona ao contrário. Eu, A por vida exemplo, te
Você usa a vida pra descansar do videogame? Não, não, é que se eu tiver muito de cara com alguma coisa, eu não consigo jogar videogame, eu tenho que estar feliz, assim, digamos, né, tem que estar tranquilo pra eu sentar e jogar e conseguir aproveitar. Se eu Eu tô com sei algum bem problema como na é. cabeça, eu não consigo, cara, daí eu nem vou jogar videogame porque não me dá vontade, assim, sabe. Se eu tô chateado, se eu tô triste, deprimido, eu não tenho vontade de jogar, cara, eu tenho vontade de fazer outra coisa. Isso até Inclusive, acontece. isso me lembra uma coisa que eu queria contar, acho que é uma historinha interessante. Na época do PlayStation 3, que eu, tipo, ainda comprava os jogos, então eu escolhia muito cada jogo que eu ia comprar, eu esperava entrar em promoção e tal. E então, assim, eu terminei praticamente todos os jogos que eu tinha. Só que tinha um jogo que eu não terminei, que era o Overlord 2. E eu tinha adorado o Overlord 1. Quando saiu o 2, eu fiquei super empolgado, comecei a jogar, mas aí, enquanto eu estava jogando, o meu tio, que era também meu padrinho, morreu. E isso fez com que eu parasse de jogar o Overlord 2. E daí eu fui fazer outras coisas, fui eventualmente para outros jogos, eu parei lá onde eu parei e eu demorei, tipo, acho que mais de ano pra voltar pra ele e jogar até o fim de novo, sabe? Pra jogar até o fim pela primeira vez. Por muito tempo ele foi, tipo, o único jogo de PlayStation 3 que que eu tenho e não terminei. Eu acho que, então, eu entendo bem isso que você falou, tipo, fiquei muito triste com a morte do meu tio, eu simplesmente não tinha vontade de jogar o jogo que me lembrava dele, o que não tem nada a ver com o jogo em si, porque o jogo é divertido, é engraçado, é para ser tipo um jogo leve, sabe? Não é um jogo pesado como Last of Us 2. Mas ele me lembrava do meu tio, do que estava acontecendo Sim. quando eu estava jogando e acabou me marcando por causa disso. Poxa, que triste, cara, sinto muito, mas eu super compreendo. Até aconteceu algo similar, ninguém morreu, mas no começo do ano aí eu tive vários na virada, né, do ano passado para o começo desse ano, vários percalços, assim, e grandes mudanças na minha vida pessoal e tal, e profissional também. E, cara, fiquei assim, acho que eu fiquei uns 2 meses sem jogar, tinha várias coisas e foi engraçado até, porque eu estava com muito tempo livre. E mesmo com todo esse tempo livre, eu podia ter jogado um monte de coisas que eu tinha pra jogar e tal, e eu fiquei uns 2 meses, assim, cara, sem nenhum tesão de pegar o controle ali. Enfim, ficava, sei lá, assistindo TV, assim, vendo série, alguma coisa assim, porque estava num estado ali meio meio vegetativo. Não estava escrevendo, não estava lendo e tal. Que também é outra coisa que você precisa estar bem para fazer, né? Tipo, criação em geral, eu acho difícil criar É. se eu estou puto, se eu estou bravo, se eu estou cansado, se eu estou qualquer coisa assim do tipo, triste. Eu me É, sinto assim também, eu tenho que estar bem comigo mesmo pra conseguir sentar e fazer uma coisa legal, assim. eu já vi histórias, tipo, uma banda que eu gosto bastante, que é o Wasp, ele fala que, tipo, ele escreve músicas melhor quando ele está bravo. Mas, tipo, pra mim isso não funciona, eu não consigo escrever bem. Assim, o Delphos tem um quê humorístico bem forte, né? Então, tipo, se criar humor estando bravo e tal, não é uma coisa que rola legal pra mim, sabe? Sim, sim. Não, eu super entendo. E eu até, sei lá, as coisas que eu escrevo, assim, né, muitas pessoas, tipo, amigos, tal, que me conhecem, assim, falam, tipo: "Nossa, cara, se eu só lendo as coisas que você escreve, assim, eu imaginaria que você é outro tipo de pessoa, porque, sei lá, porque você é querido, você é fofo, não sei o quê e tal, não dá pra imaginar que você escreva as coisas que você escreve". Mas e é isso também, cara, tipo, por mais que tenha, né, sei lá, que eu escreva sobre coisas, sei lá, violentas ou depressivas, sobre tristeza, suicídio, solidão, mesmo para escrever sobre essas coisas, eu preciso estar me sentindo bem, assim, são sentimentos que eu acho que eu tenho em outros momentos, né, mas quando eu estou sentindo aquilo, eu não consigo escrever sobre aquilo. Eu tenho que estar bem para daí minerar ali os sentimentos e tal e jogar para o papel, assim. Você tá E bem pra refletir no que você viveu, né? Tipo, você não tem que é, estar e vivendo aquilo na hora que você escreve. sim, e tem que estar me sentindo bem também, né, cara, porque se imagine, se nem jogar videogame eu consigo fazer quando eu tô de cara com alguma coisa, quem dirá criar alguma coisa artística, né. Mas então você não usa o videogame como compensação para o estresse, você, tipo, para de jogar quando você tá estressado, você ignora o videogame, vai Estresse assistir por TV. estresse, assim, eu não, cara, eu acabo não assistindo quase TV, eu assisto muito pouco, eu assisto basicamente enquanto eu tô comendo, assim, eu paro no almoço e paro no jantar pra assistir alguma coisinha. Mas isso É, quando você tá deprê ou no não, dia a não, dia? no dia a dia, assim. Mas eu diria assim, pro estresse, às vezes, né, tipo, se estar estressado não necessariamente significa, assim, estar deprimido ou estar com raiva, né, às vezes, sei lá, trabalhei demais,
tô estressado com o trabalho, mas, pô, acabou o trabalho ali, eu vou jogar pro videogame ali pra... que é divertido, né? Mas aí eu diria que eu nem tô mais estressado, assim, não seria exatamente pra aliviar o estresse. Seria só porque eu gosto de videogame e tô a fim de jogar. Então não E eu diria, acho assim, que acaba sendo uma compensação de qualquer forma. que uma coisa legal, já que a gente tem o lado profissional muito forte relacionado aos jogos, né, eu com o Delphos, você com o Antropogamer, e nós 2 juntos somos o Ludologia, na união dos nossos poderes, né, como diria assim. Qual é a relação do que você tem com os jogos, pensando quando você tá jogando para escrever para o Antropogamer ou para discutir alguma coisa aqui no Ludologia, como você encara isso? Cara, eu me sinto feliz e triste ao mesmo tempo com a situação atual do Antropogamer, explicar um pouco melhor. O Antropogamer é um site novo, né, cara? Então, competir aí com um monte de sites que tem milhares de acessos por mês é muito difícil, né? Então, o que acontece, já comentei isso aqui antes, que é muito difícil conseguir jogo assim no lançamento, especialmente jogos de grande orçamento, das assessorias, né? Porque elas olham lá, elas vão dar preferência para sites que têm muitos acessos. Então, isso é triste por um lado, né? Porque é difícil conseguir cobrir muitos dos jogos que eu gostaria de cobrir. Mas isso é muito bom porque eu tenho liberdade para escrever sobre o que eu quiser, quando eu quiser. Então, eu nunca me sinto assim, muito na obrigação, digamos, né? De escrever sobre esse ou sobre aquele texto. E como eu comentei antes, né, no começo do episódio, que eu busco escolher, assim, o que eu vou jogar agora, pensando já no trabalho de produção. Então, tipo, eu penso, cara, estou a fim de escrever sobre isso. Vou jogar um jogo que, sei lá, às vezes eu quero, por exemplo, falar sobre um jogo indie, assim, que é muito diferente, tem uma proposta muito diferente. Daí eu vou lá, pego numa listinha dos jogos que eu tenho e falo, não, esse jogo aqui, quero falar sobre ele. E daí isso me dá o tesão, né, que eu preciso pra escrever e pra jogar e tal. Então eu diria que, no fim das contas, assim, seria uma boa mistura ali entre, digamos, trabalho e lazer, porque eu posso escolher, né, qual vai ser o meu trabalho. Claro que isso nem sempre acontece. Hoje, por exemplo, eu publiquei o texto, a resenha do The Alters, né, que foi lançado ontem pela 11-Bit Studios. E esse foi um jogo pro qual eu recebi a chave. E eu não gostei muito do jogo, não, cara. Pra mim, foi uma das raras ocasiões, assim, que eu senti que eu estava fazendo o negócio por obrigação. O jogo começa muito bem, mas vai ficando muito burocrático, muito tedioso. E eu comecei a sentir aquilo, assim, de tipo, cara, queria que o jogo acabasse logo, assim, porque não estou mais sentindo prazer. Mas aí eu estava obrigado, né? Já que eu recebi a chave, eu precisava publicar a resenha. Então eu continuei jogando, assim. Você foi Mas até o fim? é uma sensação meio merda, assim. Cara, não fui até o fim, porque o jogo me travou, cara. Ele tem vários bugs, eu falo sobre isso na resenha, inclusive. Eu joguei um pouco mais da metade dele, mas eu simplesmente precisava de um objeto, uma arma, uma espécie de lanterna, não tenho certeza, que o jogo não me dizia como construir, cara. Existia uma foto no menu, assim, dessa arma, do personagem usando ela, e você precisa para acabar com alguns inimigos. Sem isso, você não consegue avançar. E eu fucei, cara, todos os textos de tutorial, eu devia ter, sei lá, uns 80 textos, assim, e procurei, vasculhei em todas as opções do jogo, até uma hora que eu falei, cara, não sei o que fazer, não consigo. E o jogo ele apresenta tantos bugs que eu imagino que tenha dado algum bug pra mim também, tipo algum prompt, alguma coisa que ele deveria ter me falado, porque depois eu fui dar uma pesquisada e parece que você consegue construir essa arma desde muito mais cedo no jogo. E pra mim simplesmente não apareceu nada sobre isso. Então eu imagino que possa ser um bug. E assim, já tava ali com, sei lá, 15 horas de jogo, talvez, eu não ia voltar do começo para para começar a jogar de novo um jogo que não estava me dando nenhum prazer, assim. Cara, Enfim, vários outros problemas. Só para concluir aqui, o jogo, cara, ele tem um bug tão bizarro. Tem uma hora que você arranca o braço de um personagem, ele tá tendo uma crise de identidade lá, ele é um clone, e pede para você arrancar o braço dele. Aí eu arranquei o braço dele, passou mais ou menos uma semana de jogo, e o personagem veio ter comigo a mesma conversa. Ele tava com o braço amputado, já enfaixado, e ele veio pra mim e falou assim: Ah, eu preciso que você ampute meu braço. E, tipo, o braço que já tava amputado. Aí eu falei, ok, né? Eu amputo seu braço. Aí rolou a mesma cena de novo, tipo, amputando um braço que já tava amputado, assim, do cara passou mais vários dias na enfermaria, de um ferimento que já tava curado, assim, sabe? Nossa, vários bugs muito estranhos. ele Mas, gostou enfim, tanto do pronto-socorro que queria passar de é, novo.
Mas, retomando o assunto, você ia dizer alguma coisa, né, eu te interrompi? Cara, é isso que você estava falando de, tipo, você não achar os guias e tal, é um problema, uma mazela muito específica do nosso trabalho de lidar com jogos antes do lançamento, É, que sim. acontece com alguma frequência e, tipo, a maior parte das pessoas não valoriza isso porque nunca passou por isso, mas, tipo, cara, guias são muito importantes. Eh, Eu ca passei isso com o The se Alters, cara. Eu tinha várias coisas que eu queria saber, queria umas dicas, assim, que eu não estava entendendo e simplesmente não tinha nada na internet, né, o jogo não saiu ainda. tipo, tem jogo que vai pensar em Streets of Rage, é você andar pra direita e bater em todo mundo, você não precisa de guias pra saber o que fazer, mas, por exemplo, eu estava jogando Quantum Witch, que é um jogo que, no momento que a gente grava isso, está embargado, mas no momento que isso sair, já vai ter passado o embargo, que eu dei uma olhada aqui. Ele é um jogo que é um jogo narrativo que você precisa pensar no que fazer e tal. E, cara, eu cheguei num ponto que simplesmente eu olhava, ele tem 2 tempos lá, você explora de dia e de noite o mesmo cenário. Eu explorei o cenário inteiro e simplesmente interagi com tudo, não consigo ver o que é pra fazer pra continuar. E não existem dicas, porque o jogo está embargado. Então o que que eu faço? Eu espero, eu não escrevo sobre ele, ou eu escrevo para sair no embargo dizendo até onde eu fui e contando o que aconteceu com a minha experiência, que é o que eu costumo fazer. Mas é muito chato isso, você ter que parar um jogo porque você não consegue, não sabe o que tem que fazer. E o jogo E não muitos fez um bom trabalho para te explicar nisso. muitos estúdios resolvem isso mandando, né, um passo a passo. Eu lembro que teve um jogo que eu cobri para o Delphos, acho que é aquele Beautiful Desolation, que, se não me engano, eles mandavam um PDF com todo o passo a passo de tudo que você precisaria fazer no jogo caso você ficasse travado. Eu não diria que são muitos estúdios que fazem isso, mas realmente alguns fazem e nesses casos ajuda. No caso do Quantum Witch não fizeram isso. Eles mandaram até. É um jogo feito por um único desenvolvedor, ou uma única desenvolvedora, eu não sei o gênero, mas ela mandou uma carta, eu acho que é uma mulher, mandou uma carta contando a inspiração e tudo, sabe? Tipo, uma carta para jornalistas que ela escreveu, mas isso de um passo a passo não teve. Pois é, deveria ser mais comum, né. Especialmente em jogos que você tem que travar, né? Um jogo muito grande que eu travei, eu estava jogando antes do lançamento, foi o Resident Evil Village, que é um dos meus jogos preferidos da vida, assim. Só que naquela, você já jogou a parte da, já chegou na parte é Benevento o nome dela? Aquela parte sem armas que vem depois do castelo? Você jogou ou não? Não, eu até ia falar que eu parei exatamente depois do castelo, que eu estava muito curioso para saber se a Benevento, porque eu sei que é a parte mais assustadora, mas eu não sei muito sobre isso. Sei que tem o bebê lá e tal, mas eu não tentei me manter o mais afastado dos spoilers. E eu ia Então, dizer que eu falando não sem sei se a spoilers, Benevento vem em seguida ou vem depois, mas tem um puzzle lá que eu não sabia resolver. E eu não tinha, tipo, era uma coisa idiota, assim, do tipo, você tinha que olhar atrás de uma chave. Eu não pensei em fazer isso, sabe? E sei. daí, Obrigado tipo, pela dica já, que daí eu já não perco tempo, porque eu detesto ficar perdendo tempo também. se você não tem um lugar pra te falar isso, sabe? Tipo, olha atrás da chave pra saber alguma coisa. Tipo, cara, fez uma diferença. O tempo que eu perdi nessa porcaria pra eu lembrar que dava pra pegar o item e olhar do outro lado, sabe? Sim. É, cara, Agora, isso tem daí alguns casos, é difícil. no Resident Evil eu consegui achar a solução, né, pro quebra-cabeça, mas tem casos que você simplesmente não consegue. Tipo, vai fazer o quê? Tipo, no Quantum Witch eu não faço ideia do que fazer. Eu simplesmente tenho que ir para outro jogo porque não tenho mais tempo para investir nele. Não, com certeza, né, acaba sendo necessário, né, igual o que aconteceu aí comigo no The Alters, que tipo, enfim, era inviável, né, eu recomeçar todo o jogo ali sem saber se estava certo ou não estava. Ele tem vários problemas, inclusive de game design, cara. Teve uma fase lá, você pode montar e desmontar estruturas, né, da sua base. Algumas salas são obrigatórias que você tenha para o jogo funcionar. Então você não pode deletar elas, mas outras você pode, criar e tal e depois desmontar. E eu precisava colocar a base em movimento, ela é uma espécie de roda gigante, assim, parece um pneu. E eu precisava colocá-la em movimento, só que para colocá-la em movimento ela estava muito pesada, então eu tive que desmanchar vários cômodos que eu havia criado para conseguir passar para a próxima fase. Aí eu desmanchei vários desses cômodos, inclusive a oficina, que acho que é um dos primeiros que você cria, mas o jogo me deixou excluir a oficina. E aí eu fui para a próxima fase,
E daí ele diz lá: "Ah, agora cria um item na oficina". Ou melhor, nem falava que era na oficina, só falava: "Cria um item". E aí eu fiquei quebrando a cabeça, eu falei: "Cara, onde é que eu crio esse negócio?". Até que eu pensei: "Putz, deve ser na oficina". Aí eu tive que voltar, cara, perdi quase 1 hora de jogo, voltar no save anterior lá, antes de eu desmontar tudo, né. E aí tive que encontrar uma nova forma de desmanchar a estrutura da base, deixando a oficina. E aí beleza, mais 1 hora de jogo, quando chegou naquele ponto lá: "Cria o item tal", aí eu fui na oficina, consegui criar. Mas olha que estranho, o jogo ele me permitiu desmanchar uma sala que era obrigatória para continuar. E quando eu cheguei naquele ponto, né, na primeira vez ali que ele falava para criar o item, ele não me deixava criar uma oficina nova. Eu tinha os recursos, mas ele falava: "Não, você não pode criar uma oficina nova", mas eu precisava da oficina para criar o item, eu fiquei num limbo ali. Tipo, Então cara, ele isso é fez um um soft problema lock pra você, né. isso é um É o tipo de problema, coisa que você tipo precisava restaurar o save, ou você é, parava de jogar. sim, cara, isso pra mim é um problema de game design terrível, assim, ele tem várias coisinhas dessa, tipo, você precisa minerar o planeta, mas pra minerar o planeta ou melhor, tem várias coisas que você precisa pegar, né, por exemplo, metais, que você consegue minerando o planeta, mas pra minerar os metais, você precisa criar ferramentas de mineração. E o que que você usa pra criar ferramentas de mineração? Metais. Então, tipo, se você não tem metais, o que que você faz? Você não consegue criar as ferramentas para minerar os metais que você precisa, você fica nesse looping de tédio. Eu li uma Isso resenha de ontem. isso de jogos que te deixam travado, assim, era um problema bem comum no passado e era especialmente comum nos point and clicks, nos anos 90, assim, tipo, a Sierra costumava ter muito isso, de, tipo, os point and clicks que você não pegava um item, aí você podia avançar e daí você precisava do item e não podia voltar. E a LucasArts tinha uma filosofia de design que tornava impossível você perder o jogo. Então, tipo, você não perdia seu save. Então você sempre podia resolver se você precisava de um item, você podia acessar o item, ir até onde ele estava. Tinha que ser assim, E né. você não Ontem conseguia avançar sem pegar todos os itens. Então, me parece realmente uma coisa muito básica, assim, é uma pessoa errar isso hoje em 2025, uma empresa, né, no caso, é bem feio. ontem eu li uma resenha de um carinha lá, eu achei estranho, porque o The Outlast recebeu 90, 100, 80 de vários sites, e eu jurava que as pessoas iam pensar como eu, assim, iam falar: "Cara, que jogo ruim". E daí teve um cara de um site só que eu encontrei, estrangeiro, né, que acho que ele deu 5 de 10 para o jogo. E ele reclamou de vários dos problemas que eu reclamei também. E em algum ponto lá ele disse que o jogo, ele falando, né, justamente sobre esse looping, assim, que eu comentei de coisas que você precisa fazer pra conseguir recurso, pra não sei o quê, ele falou que o jogo era um ouroboros de tédio. Eu achei, cara, perfeita essa definição. Parece uma Porque ele frase que você escreve. ele vira uma coisa cíclica, assim, enfim, triste. Então, Johan, eu tenho uma dúvida aqui. O que que você faria se você fosse obrigado a parar de jogar por um ano inteiro? Cara, eu acho que eu faria tudo que eu o que eu já faço, assim, os meus outros interesses, mas eu faria com ainda mais afinco. Acho que, em especial, eu me dedicaria mais à arte. Eu já faço isso, né, mas eu sinto que o videogame, não só o ato de sentar e jogar, né, mas escrever, sobre os jogos e alimentar o site, ou até mesmo, né, gravar o Ludologia, são coisas que disputam espaço com outras coisas que são do meu interesse, assim. Você até comentou antes, né, que quando você parou de jogar, se sentiu muito entediado, assim, então. E eu entendo muito bem, tipo, o videogame ele coça uma coceira que só só o videogame é capaz de coçar, né. Mas eu tenho vários outros projetos, assim, eu acho que eu acabaria me dedicando mais a eles, tanto a escrita quanto a música. Eu acho que eu não comentei contigo, né, mas eu fiz uma banda, cara, eu montei uma banda. Já tive outras, assim, antigamente, mas essa é que tá mais organizada, digamos. Eu me juntei com um amigo, é um produtor musical aqui de Curitiba, o Alan Custódio. E, cara, em 2 meses a gente fez 11 músicas. A gente meio que fechou o álbum, assim. E agora a gente tá Uau. ensaiando e tal, procurando estúdio pra gravar. Eu sempre tive envolvido, né, isso é uma coisa que eu sempre quis me dedicar mais, assim, que é a música. Respondendo, né, essa pergunta, essa seria uma das coisas às quais eu me dedicaria mais, assim, se eu tivesse que, sei lá, passar um ano de celibato aí de videogame.
Eu sempre estive bastante envolvido com música, desde pequeno. Eu entrei no Conservatório de Música e Belas Artes do Paraná, em BAP, quando eu tinha 6, 7 anos. Eu tocava piano, né, e fiquei lá até uns 14, 15, mais ou menos, que foi quando eu me enchi ali de ficar tocando música clássica e música popular brasileira e fui procurar instrumentos mais pesados, né, daí eu comecei a fazer conservatório de música para aprender a tocar bateria, depois peguei, aprendi uma coisinha ou outra sozinho ali no baixo, daí depois na guitarra, depois violão, aliás, violão, depois guitarra. E no fim das contas eu tô cantando agora nessa banda e eu sou vocalista. E é uma coisa que, cara, me anima demais, assim. Se me perguntassem assim, cara, você tem que escolher entre fazer música ou jogar videogame. Pelo resto da sua vida, você vai ter que abrir mão de uma das coisas. Eu ia fazer música, cara, sem pensar duas vezes, assim. Porque, não sei, acho que eu valorizo muito a arte, assim. E até, como eu disse, né, apesar de gostar, claro, sou apaixonado por videogame, mas o Antropogamer surgiu dessa necessidade, assim, de tipo, cara, preciso vincular uma coisa com a outra para não deixar de produzir alguma coisa criativa, assim. Então acho que eu me dedicaria a isso, assim, a escrever mais e fazer mais música. Cara, se eu fosse, no caso, nessa situação específica de proibido de jogar por um ano, eu acho que eu ficaria muito entediado mesmo. Eu sinto que boa parte das coisas que eu já tentei, assim, tipo, sei lá, eu já tive uma banda, já cantei em uma banda também, e, tipo, É mesmo? foi algo que. Aham. Você não sabia? Achei que você Ah, sabia já. não, acho que não. Mas foi algo que ficou no passado, era meio aquela coisa de Ah, não, jovem que pensando bem, quer acho viver que de acho que você música. comentou alguma coisa, talvez, no episódio anterior. Acho que você falou algo sobre isso num episódio, não teve? Mas eu Não me havia lembro. esquecido agora. Mas, assim, eu gosto de fazer isso, eu gostava de fazer isso, mas não sei, acho que tem também conhecer outros músicos para formar a banda. Acho que até se tivesse a oportunidade eu gostaria, mas não vejo isso acontecendo no futuro, voltar a ter uma banda e tal. Mesmo com o videogame, eu tenho tentado focar em escrever mais e tal. Já tenho um terceiro livro escrito que não sei se vai ser publicado, está empacado no projeto gráfico, Que massa. que livro de criança a gente precisa de projeto gráfico, né? Então eu Sim. não sei, eu queria ver se eu conseguia fazer um livro sozinho, no caso, sem contratar um ilustrador. Então eu queria que esse livro, de repente, fosse um caminho para isso. Tu tá parado nessa parte do projeto gráfico. Mas eu não acho que o videogame me impede de fazer essas outras coisas. Sei lá, eu acho até pensando assim, eu pensaria que, tipo, sinto que a minha vida está bem completa, mas não é como eu me sinto, sabe? Tipo, a gente sempre sente que falta alguma coisa e que gostaria que a vida tivesse seguido um caminho diferente, mas, sei lá, acho que eu fiz boa parte das coisas que eu queria fazer, ainda tem coisas que eu quero fazer, mas eu acho que eu estou fazendo, então não acho que o videogame em si me atrapalha disso, me atrapalha para seguir essas coisas. Eu acho que o videogame me pega um bom tempo mesmo, mas meio que o tempo que eu estou jogando videogame seria o meu tempo de ócio. Mesmo quando é tempo de trabalho, tipo, eu estou praticamente só jogo a coisas que eu vou cobrir. É muito raro eu ter tempo de ócio real, de tipo, eu não tenho jogos para cobrir, então eu posso jogar o que eu quiser. E mesmo só jogando a trabalho, eu sinto que é o meu tempo de ficar sossegado, sabe? Tipo, eu gosto de gravar podcast, escrever, essas coisas, eu costumo fazer isso tudo de manhã, para, tipo, à tarde ficar mais livre e eu poder ficar jogando, sabe? Sim. É, claro, a gente, né, não pode cair naquela armadilha ali do ser super produtivo o tempo todo, né, nada dessas besteiras, assim. Uma coisa que eu gostaria de fazer mais do que eu tenho feito, assim, é ler, cara. Eu tenho, sei lá, uns 100 livros ali na minha estante esperando a leitura. Eu sempre tô lendo alguma coisa, né, mas eu sinto que às vezes me dá vontade, assim, de me dedicar mais a isso, sabe. Eu sinto que tendo videogame ali, tanta coisa pra jogar, o videogame acaba sendo uma diversão muito uma vez mais fácil, né, um fast food para o cérebro, assim, do que ler. Isso também porque eu passo o dia inteiro lendo, né, meu trabalho é basicamente ficar lendo e mexendo em texto. Então, para mim, às vezes, acaba sendo difícil também ficar ali várias horas por dia lendo e daí parar de trabalhar e sentar para ler alguma coisa, né. Às vezes eu só quero mesmo dar uma desligada no cérebro ali.
E se você para de trabalhar e você liga o videogame na intenção de não ler mais nada no dia, daí você pega um jogo que só tem coisa pra ler o tempo todo, como você Ah, reage? mas aí provavelmente seria uma escolha pessoal, acho que eu estaria jogando já sabendo dessa quantidade grande de texto, mas é uma coisa que em geral não me incomoda se for bem usado, né. Como eu sempre cito o Disco Elysium, né, que tem o seu milhão de palavras lá, mas é um jogo incrível. Agora uma coisa eu vou dizer, cara, antigamente se eu gostava muito de um jogo, assim, eu parava pra ler, né, os files, pegava todos os papelzinhos ali papeizinhos, aliás, ficava lendo e tal. Hoje em dia eu passo reto, cara, não leio nada. Mentira, eu leio uma coisa ou outra, assim, mas tipo, que nem tô jogando Resident Evil Village agora, e me deu curiosidade, assim, de ler um papel aqui, outro ali, mas, cara, já não tenho muita paciência não. É, cara, esse tipo de coisa é bem perigoso, porque tem jogo que ele cresce muito se você investe o tempo pra ficar lendo, como, por exemplo, 2 jogos que a gente já pensou em fazer episódios específicos sobre eles, talvez venham no futuro, mas Soma e Quantum Break são 2 jogos que, tipo, fazem uma tremenda diferença você ler tudo. Só que ler tudo na tela da TV é um saco, cara. Tipo, também não sei lá, quando a gente for gravar esse episódio sobre Soma, por exemplo, eu preciso jogar ele de novo e eu sei que eu preciso ler pra poder ter o que falar aqui, mas vai ser chato ter que ler tudo que ele tem de escrito, mas eu me lembro que tem pensamentos, ideias, no caso do Soma, sobre o que é ser humano, sobre o papel das suas memórias e tal, e no Quantum Break sobre viagem no tempo, uma coisa sci-fi bem cabeçuda, assim, mas, tipo, e são legais de ler. Só que é muito Quando melhor você ler no papel, né, do que na tela da TV. Sim, quando eu falei isso, na verdade, assim, eu acho que vale a pena você ler, meu problema, como eu disse, não é o texto, né, mas desde que vale a pena, assim, que seja interessante. Mas eu acho até que, na verdade, o Resident Evil Village ali, eu acabei lendo uma boa parte, assim, ele tem algumas coisas interessantes, né, ele dá umas explicações, uns insights, assim, sobre o jogo. Mas, cara, tem muito jogo por aí que você pega um monte de coisa. O Horizon, por exemplo, o Forbidden West. Cara, tem um monte de arquivo de texto, arquivo de áudio. O de áudio até beleza, você deixa rolando lá e fica ouvindo enquanto você continua, né, movimentando o personagem. Mas tem vários arquivos de texto, cara. Deve ter, sei lá, 100, 200 arquivos de texto ali. Tipo, nem a pau que eu vou parar pra ler esse negócio, cara. Eu já tô me sentindo mal jogando videogame ali, em vez de estar lendo um livro. Daí eu vou, tipo, ler 100 páginas de texto ruim de videogame falando abobrinha, em vez de, sei lá, tá lendo os Irmãos Karamazov, assim. Eu não. Tento Mas aí também otimizar o você entra tempo. num assunto que acho que vale a gente discutir. Por que você está se sentindo mal de jogar videogame ao invés de ler um livro? Eu acho que aí tem uma preconceito de valor que você diz que, tipo, o livro é automaticamente melhor que os games, o que é uma coisa que Não eu acho. discordo, eu acho que você discorda também. Não é por isso não, é porque mais como eu disse, assim, porque eu tenho muitos livros que eu quero ler, e eu sinto que eu ultimamente tenho, até mesmo por causa do Antropogamer, né, pra conseguir cumprir a minha agenda ali e ter conteúdo pra publicar, eu sinto que nos últimos meses eu tenho priorizado mais jogos do que livros pra mim, mas isso é, claro, uma coisa pessoal. Eu acho que idealmente, assim, sei lá, eu jogaria um jogo e leria um livro, sabe. Mas eu sinto que eu tenho Uhum. jogado muito mais do que lido. Enfim, nessa época da minha vida, é mais uma culpa nesse sentido, assim. Idealmente também o tempo de um jogo duraria o mesmo tempo de um livro, só que na vida real o jogo dura muito mais do que qualquer livro. É, né, claro, vai depender ali do jogo e do livro, mas sim. Mas é mais por isso, não estou querendo aqui fazer nenhuma cagação de regra, assim, livros são melhores e tal. Mesmo porque a minha opinião nesse caso não importa, né, não faz diferença. Mas é mais por isso, assim, de tipo, como eu disse, né, essa coisa do fast food, assim, às vezes a gente tá ali, pá, comendo umas porcaria só porque é rápido, que é mais fácil, mas dá aquela culpa, né, você fala: "Pô, podia compensar ali". Não é o meu caso, na verdade, porque eu não como fast food, mas deu pra entender a metáfora, né. Bom, acho que é isso. A gente cansou de jogar e agora cansamos de falar sobre cansar de jogar. Então, fica a pergunta para encerrar o assunto de tipo, aquela pergunta básica de onde você se vê daqui a 10 anos? Vamos aplicar isso para jogos. Onde você se vê no seu interesse de videogames daqui a 10 anos? Você acha que vai mudar alguma coisa ou vai ser igual? Vai mudar em quê? Cara, eu acho que esse cansaço aí a longo prazo, né, tudo isso que a gente comentou ao longo do episódio, e falando particularmente sobre mim, né, todo esse ânimo ali que tinha no PS3, depois no PS4, que eu consegui acompanhar os jogos e tal.
eu acho que a tendência é esse interesse se diluir cada vez mais, assim, esse impacto, digamos, né? Não diria nem interesse, mas esse tesão mesmo, assim, né? De essa coisa de se sentir arrebatado ali pelos jogos e tal, eu acho que é uma coisa que tende a rarear cada vez mais. Não acho que eu perderia o interesse, assim, 100%, mas eu imagino que não sei, cara, daqui 10 anos eu acho que provavelmente eu vou estar mais interessado em jogos independentes e muito diferentes, assim, do que no mainstream. Tô sentindo que eu estou lentamente me descolando um pouco, né? Desse lado mais mainstream da indústria, assim, porque isso tá me dando uma certa gastura. Ainda que, claro, eu me sinta muito empolgado com certos lançamentos, como a gente estava comentando, né, essa semana sobre o Death Stranding 2. Pô, tô louco pra jogar, cara. Mas aí também entra o lance, né, de tipo, é um jogo de alto orçamento que é bem diferente de outros jogos de alto orçamento. Isso me anima muito. Mas eu diria isso, cara. Eu diria que daqui 10 anos eu me vejo mais interessado em jogos específicos e menos interessado em jogos no geral, assim. É curioso que a gente pensa 10 anos parece tempo pra caramba, né? Mas se a gente for passar isso para os jogos, nos próximos 10 anos provavelmente vai ter mais um God of War. Infelizmente, né, cara? Nem precisava ter mais God of War nenhum. É, teve uma época que eu queria que tivesse God of War pra caramba, mas, tipo, realmente do jeito que tá agora, acho que, não sei, o próximo, sei lá, os jogos que demoram menos de 5 anos para ser feito hoje em dia são raros, né? Nesse campo do alto orçamento. Então, tipo, provavelmente faz o quê? 2, 3 anos que saiu o Ragnarok? Acho que 2022, talvez? 2 anos e meio, então. Provavelmente você pensar que vai ter mais 2 anos e meio até o próximo grande, nos próximos 10 anos não vai sair mais dois God of War. Se É, bobear, ele vai sair saiu só em esse 9 de GTA novembro de 6. 2022. Esse GTA 6 talvez saia agora, mas não sai o GTA 7 daqui a 10 anos, quando a gente estiver nesse Ah, não período vai, né? fictício que a gente está. Não, cara, pensa, o GTA 6 já demorou tudo isso, saiu, acho que foi em 2012, se não me engano, 2013, o GTA Né? 5, então já Mas são aí 13 anos. a Rockstar ainda fez o Red Dead 2 no meio do caminho, né? Mas agora, acho que mesmo que eles vão direto para o GTA 7, eu acho que vai ter um bom tempo aí. O próximo jogo da Rockstar provavelmente vai demorar 8 anos ou mais, eu acho. É, eu acho que sim, cara. Acho que em 10 anos talvez a gente tenha um The Last of Us 3. Porque a Naughty Dog também, né, cara? Os caras demoram demais pra fazer tudo. Agora, né? Até o Last of Us 2 eles não estavam demorando tanto, né? Mas é que depois do Last of Us 2 que eles pararam. Mas você pensar, tipo, os três Uncharted saíram um período de 4 anos, dois, quatro. É. Saiu o Uncharted 1, daí 2 anos depois o Uncharted 2, e 2 anos depois o Uncharted 3. E daí ainda 2 anos depois o Last of Us. Foi muito É, cara, rápido. naquela época não tinha Ray Tracing, não tinha um monte de coisa, né? Os jogos rodavam ali em, sei lá, 720p. E os jogos podiam durar, tipo, 10 horas e tava bom, né? Não precisava ficar enchendo linguiça até durar 30 horas, senão não vale o preço. Pois é, exatamente. E você? Você se vê onde daqui 10 anos, cara? Enquanto jogador? Cara, então, justamente pensando, eu não sei o quanto a indústria vai mudar nesse tempo, mas eu já tô muito de saco cheio dessas coisas de tipo mundo aberto, Souls-like, crafting. Eu acho que live service, se essas quatro palavras e mais uma para formar cinco palavras, roguelike. Se essas cinco coisas continuarem na mesma tendência de agora, tipo, todo o mercado de games for roguelike, Souls-like, mundo aberto, que mais que eu falei? Falta duas palavras. RPG? Não, Souls-like, mas eu não falei RPG. roguelike. Live service. Se o universo dos games continuar focando nessas coisas que eu não aguento mais, crafting, roguelike, Souls-like, crafting, live Live service. service e mundo aberto. Se essas coisas continuarem tão frequentes quanto agora, eu provavelmente, tipo, ou vou mudar totalmente de gênero, ficar jogando, tipo, só coisa da Nintendo, coisas da Nintendo e coisas tipo Shotgun Cop Man, ou eu vou parar de jogar de vez e vou procurar outras coisas para ocupar meu tempo. E Provavelmente eu vou acabar lendo mais. como Oi? ficaria o Delphos nesse, Hum. numa dessas alternativas? Você acha que você conseguiria manter o Delphos jogando apenas jogos da Nintendo? Cara, Ou falando sobre outras coisas, né? O Delphos acabou focando em jogos quando eu comecei a gostar muito de jogos. Quando o Delphos surgiu, eu queria muito falar sobre música.
curiosamente, você pegar o primeiro ano do Delphos, o que teve de entrevista com banda que eu gostava, de resenha de disco, tipo, nossa, ouvia uma coisa e escrevia sobre, sabe. Tipo, eu realmente queria escrever sobre rock, assim. No primeiro ano de Delphos eu entrevistei boa parte das bandas que eu gostava naquela época, assim, tipo, eu entrevistei o Ozzy, entrevistei o Hammerfall, foi muito legal. Mas com o tempo eu acabei desanimando com o mundo do rock, do heavy metal e acabei focando mais em cinema. Daí o Cirino começou a pegar muita coisa do cinema de cinema, e eu meio que deixava pra ele pegar, e daí eu comecei a focar em jogos. Mas o Delphos tem todas as seções, né, hoje eu falo muito de cinema e de jogos, mas tem cinema, música, literatura, games e TV. Então, espaço para criar coisas no Delphos tem. Basicamente, provavelmente eu parando de jogar e seguindo eu vou entrar em alguma outra coisa cultural para ocupar meu tempo, e essa coisa vai ser o que preencher o Delphos de conteúdo. Eu às vezes penso também, cara, num prazo, se penso, né, se existe tirar um prazo de validade, assim, pro Anthropogamer, se em algum momento eu vou escrever um texto e vou falar assim: "Cara, esse foi o último texto, assim, e não quero mais". Eu penso que é possível acontecer isso. Cara, eu pensava Veremos. mais em matar o Delphos, assim, quando o Delphos era até mais popular do que hoje, curiosamente. Não sei, acho que talvez eu tinha muita ambição, aquelas coisas de eu achava que o Delphos ia dominar o mundo e tal, e daí, tipo, quando não chegava até onde eu queria, eu ficava frustrado e queria acabar com tudo, sabe. Hoje eu já encaro o Delphos mais como uma parte gostosa da minha vida, sabe, tipo, embora ainda tenha os comentários dos get gooders e você perdeu a razão porque deu opinião, É, mas sei lá, sinal que tem muita gente lendo, né, cara, isso é legal. eu gosto do Delphos, eu sou tenho bastante orgulho de tudo que eu criei nele, do que eu ajudei as pessoas a criarem, inclusive você que tem vários textos no Delphos e eu gosto muito dos seus textos. Eu gostaria de, mesmo parando de produzir textos para o Delphos, eventualmente mantê-lo online, para que ele sempre pudesse ser lido, mas aí também isso também tem seu custo, né, então temos que ver as coisas conforme elas andam. Mas já que falamos de custos, o Delphos tem o Apoia-se, se você quiser ajudar, sinta-se à vontade, apoia-se/DelphosNetBR. E acho que com E isso a gente terminou o nosso eu vou assunto de vou hoje, vou né. aproveitar para pedir um socorro aqui, quando você falou já de custos, eu já ia falar a mesma coisa, assim, pô, vou aproveitar então para pedir uma ajuda, né, pra gente, porque tanto o Delphos quanto o Anthropogamer tem Apoia-se, né, são Apoia-ses, claro, diferentes, mas se você gosta do nosso trabalho aí, por gentileza, ajude-nos, né, porque eu também, mesmo que se eu um dia parar de escrever, minha ideia seria continuar pagando, assim, para o site continuar para sempre no ar, né, seria o meu sonho. A gente sempre tem custo, né, tem custo do domínio, tem custo da manutenção do site, do um monte de coisa. E uma Eh, coisa que ninguém e tem sabe, até tem até um não mexe em botãozinho no site, mas as Anthropogamer ali que é só apertar ali o apoia-se no canto superior direito e já é levado pra página. uma coisa que as pessoas não sabem é que, tipo, o site quebra sozinho com muita frequência, muito mais frequência do que a gente gostaria. E isso é um saco, é desesperador quando você não é um programador e isso acontece. Nossa, com certeza. Se algum programador aí estiver nos ouvindo e quiser deixar o seu contato aí, fizer um preço camarada, é uma necessidade constante. Vamos fazer você tem alguma recomendação? Eu tenho uma breve recomendação. Vai fundo, diga. A minha recomendação, eu preciso dizer que eu não sou, assim, o grande fã de Star Wars, eu gosto do universo. Já falei isso, né, em outras ocasiões, mas acho que os filmes em geral, assim, eles são muito fracos. O episódio 5 é um filme legal, mas o resto é muito meia boca. Isso dito, eu estou assistindo a série Andor, e porque, né, todo mundo fala que é muito boa e tal, e que é maravilhosa, não sei o quê, e, cara, é maravilhosa mesmo, é incrível a série. E não digo nem dentro do universo Star Wars, tipo, ela, cara, dá um cacete, assim, em qualquer filme, qualquer trilogia, qualquer desenho, qualquer outra coisa do universo Star Wars, mas ela é boa como série mesmo, cara. Eu diria que, sei lá, a galera tá falando muito, né, de The Last of Us, por exemplo, da série e tal, da primeira temporada, que foi muito boa. Cara, dá um chá de cadeira, assim, em várias séries muito fodas. Eu diria que é um.
um nível de série tipo, sei lá, Chernobyl, Game of Thrones. É uma parada muito boa, cara. É um roteiro muito bom, os diálogos, cara, excelentes, assim, sabe? Pensa na todos aqueles diálogos expositivos que tem nos filmes do Star Wars e pensa no contrário, assim, cara. Os diálogos que são muito bem construídos, parecem naturais. As pessoas falam muita coisa sem necessariamente dizer. As atuações são incríveis, a história é muito boa. Eu não assisti tudo ainda, eu tô acho que no 7º episódio da primeira temporada, mas essa meia dúzia de episódios que eu vi já foi melhor do que, tipo, cara, qualquer outra coisa que eu tenha visto de Star Wars na vida, assim. E, inclusive, até onde eu sei, o cara que tá fazendo a série, ou que fez a série, né, pelo que eu entendi, ela acabou na segunda temporada. É o mesmo que fez o Rogue One, que na verdade é o único filme realmente bom de Star Wars, assim, né? Ele é bem legal, é ótimo. E a série vai nessa pegada. E, pô, eu queria muito que chamassem esse cara pra, tipo, igual fizeram com o Zack Snyder lá na DC, só que o Zack Snyder não deu boa, né? Mas eu queria que a Disney pegasse esse cara e entregasse Star Wars, tipo, a nova trilogia nas mãos dele, assim. Falava, cara, faça uma nova trilogia nesse tom. Porque é muito mais próximo de um Blade Runner, de um, sei lá, um Duna da vida do que de Star Wars, assim. É uma coisa muito mais séria, sabe? Muito mais densa, sombria. E é excelente, cara. É o jeito que todo o material de Star Wars deveria ser tratado, na minha opinião. Então, se você tem algum interesse por Star Wars, ou mesmo se você não tiver interesse, na real, e duvidar que a série seja boa mesmo, assista, porque você vai ver que a série é muito boa. Eu vou problematizar aqui, nem é a minha opinião, mas porque eu acho que vai ser interessante a sua resposta. Você elogiou que, tipo, é mais pro lado de Blade Runner e de Duna do que de Star Wars. Isso provavelmente tem a ver porque Star Wars foi uma série criada originalmente para crianças e tal. Mas por que não criar uma série nova que seja mais no esquema do Blade Runner de Duna, ou fazer um novo Blade Runner, um novo Duna? Por que mexer no Star Wars para deixá-lo mais adulto? Porque é uma forma que ninguém tinha explorado ainda, cara, Star Wars desse jeito. E como eu disse, o que eu gosto em Star Wars é o universo. Eu acho que a mitologia é muito rica, o universo é muito legal. Mas eu acredito que nenhum filme conseguiu explorar do jeito que deveria mesmo, assim, sabe? Eu acho que sempre explora de uma forma muito superficial, é sempre aquela coisa muito maníaca, né? Assim, de salvar o mundo, é a Estrela da Morte, é um planeta, sempre, nossa, grandes guerras e tal. E tem espaço, cara, pra explorar dramas individuais, pra explorar personagens ali que não necessariamente eles estão ligados a grandes causas, a grandes guerras, sabe? E é exatamente isso que Andor faz, cara. Ele pega, acho que o melhor que tem daquele universo, ele coloca drama, sabe? Ele coloca personagens com os quais você realmente se importa. Não é só a gente pulando, usando a força, se batendo de espada ali, falando aqueles diálogos ali super rasos. São personagens com os quais você consegue se importar. É uma história que ela é boa, sem necessariamente depender do universo Star Wars. Ela poderia funcionar perfeitamente, cara. Você podia substituir lá é TIE Fighters, o nome daquelas naves? Aquelas Sim. naves pretas, icônicas lá. Você podia substituir por outras naves genéricas e tal, e falar, cara, que é um novo produto que não é Star Wars. Poderia funcionar muito bem. Apesar de, claro, ele ter essa conexão com o Rogue One, né? Mas eu acho que é muito mais legal, cara, porque mostra como o universo de Star Wars ele é rico, ele pode ser bem usado nas mãos certas. E claro, Endor tem um toque um pouco mais sombrio, assim, mas eu nem estou defendendo que Star Wars deveria ser sombrio, não é essa a questão. A questão é a seriedade, assim, a densidade com que é tratado, com que a narrativa, assim, é explorada, né? Em vez de você colocar aqueles diálogos terríveis ali da primeira, da trilogia prequel, né? Que tem o Anakin conversando com a Padme ali, cara, nossa, é de chorar de tão ruim que é aquele negócio. Poderia ser aquela mesma história, mas com diálogos mais interessantes, sabe? Você pega esse cara responsável aí pelo Endor e coloca ele pra dirigir, sei lá, um remake da trilogia prequel, cara, sairia uma coisa muito mais legal, sem necessariamente mudar o tom, mas porque a escrita é muito boa e o foco não são ali as cenas de ação, apesar de ter muita cena de ação bem boa, o foco são os personagens, cara, que é o que o George Lucas nunca conseguiu trabalhar muito bem, na minha opinião, assim, fazer personagens críveis. Tem um texto no Delfos que eu acho bem interessante, criado pelo meu colega Tiago Cid Cardim, que ele fala que o Stan Lee era um cara que era melhor como criador de conceitos do que como roteirista. E dele fala, por exemplo, o Homem-Aranha é um personagem super legal, mas as histórias que o Stan Lee escreveu para o Homem-Aranha não eram tão legais.
Eu sempre senti que isso se aplica muito bem ao George Lucas também, tipo, ele era um excelente criador de conceitos, Star Wars é muito Sim, legal, só que os roteiros dele eram muito ruins. E também acho acho. que isso boa parte disso que você falou dos diálogos, eh, são refletidos porque eles eram mal escritos mesmo, tipo, o roteiro era mal feito. Por isso que os filmes acabavam ficando ruins. Sei lá, Inclusive legais, mas ruins, se é possível sim. entender. Eu tinha na minha cabeça que ele tinha dirigido a trilogia original inteira, mas eu fui reassistir. Estou, inclusive, falando tudo isso com muita propriedade, assim, porque eu fiz uma maratona com a minha irmã. Durou, sei lá, umas 2, 3 semanas. A gente assistiu todos os filmes de Star Wars. A gente só não assistiu aquele Han Solo lá. Mas a gente assistiu todos na ordem cronológica, assim. E a gente foi ranqueando, né, os filmes. Ele só, E só dirigiu 4, né? ele Dos só dirigiu o antigos. episódio 4, cara. E o episódio 5 é um bom filme, na verdade. Ele é muito diferente do 4, tanto na filmagem quanto no tratamento ali nas atuações e tal. Continua com um roteiro meia boca, assim, mas ele é um bom filme até. Eu diria que de todos os Star Wars, acho que ele é o mais sólido. E o 6 já é terrível de novo, né? Eu acho muito sem graça o 6. Mas, enfim. Fica aí a minha recomendação, cara. Endor. É um baita no episódio, e pelo que eu fiquei sabendo, parece que não fez muito sucesso, assim. As poucas pessoas que assistiram, faço parte agora, né, desse seleto grupo aí. Parece que todas as pessoas que assistiram falam muito bem, mas não foi, assim, um grande sucesso. O que é até curioso, porque a série dá pra ver que, cara, foi injetado muita grana. Ela tem, tipo, umas cenas de ação, assim, muito massa. Ela é muito bem feita e com muitos personagens, figurino, cara. É um negócio, tipo, os caras gastaram muita grana, assim. Até E onde eu eu. sei, esse é o problema. É justamente, tipo, fazer conteúdo de Star Wars é muito caro e Ah, com séries como certeza. Endor não são tão vistas. Eles não conseguem sair muito da era do Skywalker, e conseguir sucesso nisso. Aí teve aquele Acolyte, também foi recente, que, tipo, foi muito caro e foi pouco visto. Então tem essa relação comercial que não tem como, né? Quando você é mecenas de arte, se É. a arte não te dá retorno, você não faz. O Endor só teve a segunda temporada, até onde eu sei, porque já estava no contrato que seria uma série de 2 temporadas. Senão ela teria sido cancelada depois da primeira, como o Acolyte. Mas eu Que acho que o triste, cara. Star Wars é uma coisa que rende um episódio de Ludologia aí, eu acho. Então, se você quiser que a gente faça, deixa comentários aí nas redes sociais, no Spotify. Aí anima a gente a fazer um roteirinho bacana pra gente conversar sobre isso, que eu acho que seria legal. É, pode ser sim. Muito bem, Corrales. Agora que eu já falei bastante sobre as minhas recomendações, por favor, presenteie-nos com as suas indicações para este episódio. Então, como a gente comentou antes, a gente está gravando isso na sexta-feira, 13 de junho, e o Switch saiu semana passada, né, no dia 5 de junho. Eu acabei de receber o meu Switch 2, né, na verdade, o nosso Switch 1. O Switch 1 já saiu em 2017. Mas eu gostei bastante do console. Eu sinto que ele tem realmente um jeito bem mais premium e menos brinquedo do que antes. Tipo, os botões, assim, quando eu tava fazendo a configuração inicial, eu tava pensando, nossa, esse negócio parece chique, sabe? Mas tem pouca coisa pra fazer nele até agora. Basicamente, eu só joguei o Mario Kart Worlds. Cara, quem diria que eu me surpreenderia muito com o Mario Kart? Esse mundo aberto que eles colocaram foi mais algo que eles colocaram para ligar uma pista a outra, para as pistas ficarem tipo mais do ponto A ao ponto B e menos para te encher de coisas aleatórias para você fazer. Então, eu achei que isso deixou o jogo muito melhor, assim. Eu gosto de jogo de corrida, mas esse esquema de circuito, de você ficar dando voltas no mesmo campo várias vezes, é algo que eu sempre achei meio chato. Eu sempre gostei mais de corridas do ponto A ao ponto B, então isso melhorou muito o Mario Kart para mim. Assim, até eu costumo falar, eu não chamo Mario Kart jogos como ele de corrida, eu chamo de corridinha, que é um gênero diferente, assim, que é tipo, é quase um jogo de ação, mais do que um Need for Speed ou um Gran Turismo, mais focados em velocidade mesmo. Esse tem os itens, tal. Você jogar online é uma bagunça, começa tipo a vir casco de tudo que é lado. Então, assim, eu gostei bastante do jogo, gostei bastante de jogar online, inclusive, que é algo que eu dificilmente faço. E fica a minha recomendação. O jogo é muito bom, mas também não dá pra gente falar de Mario Kart World sem falar que ele é o primeiro jogo a custar US$ 80 na história.
e no Brasil ele tá saindo por R$ 500, o que é tipo, cara, é muito dinheiro. Obviamente eu não sei o quanto dinheiro vale para você, meu querido leitor, meu querido ouvinte, né, não é leitor. Eu não sei o quanto dinheiro vale para você, mas R$ 500 em um jogo é muito dinheiro. Você tem que pensar se vale para você, mas pelo menos em matéria de jogo, é um jogo muito legal, que eu gostei muito, provavelmente vai estar na minha lista dos melhores do ano, mas ele não deveria ser tão caro, isso não tem como fugir. Eu acho que os jogos chegaram a um ponto de que estão caros demais. Curiosamente, né, logo pouco depois da gente fazer o nosso episódio de quanto vale um jogo, né, os jogos passaram do valor de quanto vale um jogo. Pois é. Mas é isso, fica a recomendação aí com o tremendo mais do preço, Uma ressalva. é uma ressalva do preço, mas o jogo é bom. É legal, se você comprar, você vai gostar. Você vai se divertir. A questão é se esse dinheiro não vai fazer falta para você comprar comida ou outras coisas mais importantes do que um videogame. Tem o selo Delphos de qualidade, então. O selo Delphi de qualidade tem. Maravilha. Inclusive, a minha resenha saiu hoje, na sexta-feira 13, e eu dei nota máxima para ele. Maravilha. Eu não li ainda, não tive tempo hoje, mas eu vou ler em breve. Então é isso. Cansei de jogar, cansei de conversar nesse episódio, cansamos Chega! de tudo. Só não Chega, cansamos dos fechamos o nossos queridos episódio. ouvintes, é claro. Desses a Não, gente nunca claro. cansa. Os ouvintes Muito, são a nossa motivação principal para tudo. com A gente certeza. cansa de fazer o podcast, mas não cansa de ter o podcast pronto. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Como sempre, siga a gente nas redes sociais. Se você quiser seguir o Ludologia, você procura Ludologia Cast no Instagram e no YouTube. Se você quiser me seguir, DelphosNetBR, no Blue Sky, no Twitter, no Facebook, onde você quiser procurar. E o Johan no Instagram, AntropoGamer_oficial. Se você quiser me adicionar no Instagram pessoal também, é @JohanBarks. Aí as pessoas podem conhecer ali um pouco do que eu escrevo e trocar uma ideia também. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido e mantenha-se ludolojado. Ludologizado, sei lá. Mantenha-se mantenha-se esperto e quentinho. Isso é importante, porque tá muito frio. Até mais, pessoal.